Graças a Deus. Vocês estão recebendo muito da parte de Deus durante essa conferência, esse seminário. São momentos como estes que a gente cresce muito, né? Eu digo que é como um adubo. Quando você planta alguma flor, né? Se você dá água, se você dá luz, então ela vai crescer naturalmente. Mas se você colocar um adubo, então o crescimento vai ser acelerado. Esse seminário é um adubo espiritual na sua vida e na sua liderança. Crescimento acelerado, eu declaro, sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, ontem nós estávamos falando a respeito de visão, né? Liderando com visão, que é algo muito importante na liderança de qualquer pessoa. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre crescimento, tá? E eu queria que você abrisse comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 6. Eu vou fazer uma oração antes de a gente ler. Pai, muito obrigado por essa sessão. Pai, eu creio que cada sessão é um momento de tempo que o Senhor preparou para nos entregar coisas sobrenaturais, coisas pontuais para o nosso ministério, para a nossa profissão, para a nossa vida pessoal e familiar. Eu oro, Pai, porque eu sei que palavras, meras palavras, não fazem muita coisa, mas palavras ungidas, que saem da Tua boca, Pai, entrando em corações abertos, elas se transformam. Eu oro para que os olhos espirituais de cada pessoa aqui se abram e que haja revelação e que, independente do que for dito, que caia de forma pessoal e sob medida na vida de cada um, Pai. Eu te dou graças por isso em nome de Jesus. Amém. Aqui em 1 Coríntios 3, versículos 6 a 7, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem no que planta é alguma coisa, nem no que rega, mas Deus que dá o quê? Crescimento. Veja, por duas vezes a Bíblia fala sobre crescimento e fala sobre Deus dando esse crescimento. Agora, Paulo, ele falou sobre duas áreas distintas de ministério. Ele fala sobre o plantar e também sobre o regar. Aquele que planta representa o pioneiro, né? É aquele que funda uma obra ou algo que não havia antes. Aquele que rega representa a pessoa que trabalha no ministério ou num departamento que já está estabelecido. O papel dele é tanto para manter, como também para aperfeiçoar aquele ministério. A maioria das pessoas está inserida nessa segunda área de ministério, que é aqueles que regam. Mas veja que Deus é que dá crescimento nas duas esferas de atuação. Não importa onde estamos servindo, se for na fundação de uma obra, ou se for numa obra que já é estabelecida, Deus quer trazer crescimento naquilo que estamos fazendo. Mas é muito importante observar a ordem aqui. Porque a Bíblia não diz simplesmente que Deus dá crescimento. Antes do crescimento,
A Bíblia fala do plantar e fala do regar. É como aquelas pessoas que de repente entram numa academia. Você pode imaginar alguém entrando na academia ou ginásio, que chama aqui. Entrando no ginásio e ele se ajoelha. Lá no meio do ginásio ele faz uma oração. Senhor, dá-me músculos. Ou eu quero que meus músculos sejam iguais ao pastor Júdice, Senhor. Quantos sabem que não é assim que funciona? Não, você vai ter que pegar nas máquinas, você vai ter que exercer esforço, você vai ter que trabalhar duro e aí sim, no seu trabalho vai vir um crescimento. Assim é no ministério. Alguém primeiro tem que plantar e tem que regar, e quando os homens estiverem fazendo o seu papel, aí Deus vem e Ele dá crescimento naquilo. Aleluia. Então, quando nós falamos sobre crescimento no ministério, precisamos entender primeiro que existe crescimento interno, assim como existe crescimento externo. Isso é muito importante, porque às vezes pessoas só pensam, quando falam em crescimento, em quantidade. Quantidade de pessoas, quantidade de remuneração, quantidade. Mas antes de existir um crescimento externo, é necessário haver um crescimento interno. Eu quero mostrar para vocês uma imagem aqui, se a mídia puder me ajudar com a primeira. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é isso, mas esse, pelo menos até hoje, é o maior prédio do mundo, que fica lá em Dubai e é chamado Burj Khalifa. Esse edifício, só para lhe dar alguns fatos a respeito dele, ele custou 1,5 bilhões de dólares para construir. Ele chega a 828 metros de altura. Ele possui 164 andares. Ele tem 57 elevadores. E para o elevador chegar do térreo até a cobertura, leva 60 segundos. É um fenômeno esse prédio aqui. Agora, eu quero lhe mostrar o próximo slide, que é algo bem interessante. Observe aqui. Aqui mostra São Paulo, lá no Brasil. Todo mundo já ouviu falar de São Paulo, com certeza, né? Uma das maiores cidades do mundo. Aqui é Santos. Então, a altitude de São Paulo, em relação ao mar, é de 792 metros, tá? Então, você vê que esse prédio é mais alto ainda do que essa diferença. Agora, onde eu quero que você preste atenção é essa parte aqui, tá? Essa aqui é a fundação. São 604 metros de profundidade de concreto lá no fundo para poder sustentar a altura desse prédio aqui. Eu acredito que vocês já sabem onde eu estou querendo chegar. Amém. Né? Sabe, a maioria das pessoas foca na parte externa sem prestar atenção na parte interna. E é necessário que a fundação seja bem profunda para poder sustentar um crescimento como esse. Quanto mais queremos crescer no ministério, mais será obrigatório nós crescermos internamente, no nosso caráter, nas nossas emoções, na nossa fé. Sabe que muitas pessoas querem apenas estratégias e fórmulas de crescimento, como uma receita de bolo, né?
Às vezes você vê pessoas indo atrás de pessoas e locais aonde já tiveram muito êxito, muito crescimento, e eles perguntam: qual é a fórmula? Qual é a receita? Me diz, porque eu vou seguir ponto por ponto, mas não é só assim. Porque cada local tem sua realidade, cada pessoa tem sua realidade, cada visão é uma visão particular. Então é claro que a gente pode aprender e ser inspirados, mas como eu falei ontem, a visão particular que você tem que vir de Deus. Nenhum homem pode lhe dar a visão de Deus para a sua vida. Ele pode confirmar, mas só Deus que pode lhe dar. Então, tem que haver essa estrutura interna capaz de sustentar. Então, antes de querer crescer muito no exterior, a gente precisa se perguntar: eu tenho em mim uma estrutura, um crescimento interno que possa sustentar aquilo? Porque, na verdade, nem todo mundo tem. Inclusive, se algumas pessoas tivessem hoje a estrutura ministerial que elas sonham em ter, elas teriam um surto emocional. Alguns poderiam até se desviar. E a gente já viu isso acontecer. Quantos ministros cresceram e quantos sabem que quando a igreja e o ministério cresce, a arrecadação cresce junto. E aí cresceu além disso o olho do pastor. Cresceu foi tudo, né? E ele começa a tirar, a roubar da igreja, a se corromper. Qual é o problema? O problema foi o crescimento externo? Não. O problema foi o crescimento interno que não acompanhou. E ele não tinha condição de sustentar o crescimento que ele recebeu. Já ouvimos relatos, e com certeza aqui na Angola vocês já devem ter ouvido nos outros países, eu não sei tanto aqui, mas em outros países, de pastores cometendo suicídio. A igreja cresceu, ficou enorme, mas elas não aguentaram as pressões que vinham junto ao ponto de tirar a sua própria vida. Porque a estrutura interna não suportava o crescimento externo. O próprio Jesus disse que a quem muito for dado, muito também será cobrado. Quanto mais uma pessoa cresce, mais ela será cobrada por Deus e pelas pessoas. Essas cobranças serão espirituais, emocionais, físicas. Nós temos uma expressão em inglês que diz assim: se você não aguenta o calor, saia da cozinha. Né? Você não usa, mas dá para entender, né? Então não queira estar inserido num contexto ministerial que você não possa sustentar interiormente. É por isso que você pode ver que às vezes numa construção se gasta muito mais tempo na fundação do que na própria estrutura. Às vezes, para fazer isso aqui, pode passar meses ou até mesmo anos. Agora veja, para quem está de fora, ele pode estranhar. Ele pode achar: mas já gastou milhões e milhões e milhões e não tem nada? Eu não estou vendo nada. Mas quando começar a construir aqui é rápido. Por quê? Porque já desenvolveu aqui essa parte. Então, na nossa vida é assim. Não queira ter tanta pressa sem primeiro construir e crescer aqui dentro. Se você olhar, por exemplo, Paulo, ele fala sobre a escolha de alguém para ser bispo. Ele diz que não pode ser neófito. Por quê? Por que não? Para que ele não caia na condenação do diabo
e ensoberbece. Ou seja, se ele permitir que soberba entrar no seu coração, então isso vai influenciar negativamente o seu pastoreio, né? Isso vai ter repercussões negativas. Então ele está dizendo, não, ele tem que ter. Inclusive, se você olhar as qualificações, se você estudar direitinho, lá não fala muito sobre unção, não. Eu não vi uma vez falando sobre os dons do Espírito lá, que ele tem que profetizar pra caramba. Mas o que enfatiza lá é o caráter. O que ele enfatiza lá é isso aqui. Aleluia. Porque esse é o principal. Aí sim, quando o crescimento vier, ela vai permanecer. Aleluia. Então, agora tendo dito tudo isso, pode tirar. Deixa eu dizer também que o desejo de crescer está arraigado dentro de cada um de nós. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui criada em parte por uma tia-avó. E essa tia-avó, ela tinha uma parede, assim como essa, e ela me colocava encostado na parede. E ela tinha um lápis. E ela colocava o lápis, ela mandava botar a cabeça assim, encostada, e ela colocava com o lápis uma marca. E aí o propósito era para acompanhar o meu crescimento. E eu lembro que eu gostava demais quando chegava o momento de medir novamente. Então a minha tia-avó dizia, venha, Eder, vamos medir. Aí eu chegava e eu queria ficar maior, né? Então às vezes eu fazia assim. Ela dizia, não, bote os pés no chão direito. Mas uma vontade de crescer. Desde criança, a vontade de crescer está dentro de cada um de nós. Deus nos criou assim. Inclusive, veja algo interessante que diz na parábola da grande ceia em Lucas 14, versículo 22. Diz, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Veja essa última frase, para que fique cheia a minha casa. O desejo e o impulso que nós temos de querer encher as nossas igrejas e os nossos departamentos, na verdade, é de Deus. Ele mesmo quer que a sua própria casa seja cheia. Então, todos nós devemos, sim, querer um crescimento numérico, porque é algo que o próprio Deus quer. Mas para alcançar esse crescimento, nós precisamos entender uma coisa fundamental. E isso é que crescimento, quem quer crescimento aqui? Amém. Entenda uma coisa, crescimento requer mudança. Amém. Aleluia. Você já encontrou aquela pessoa que não gosta de mudar nada? Que gosta das suas coisas, tudo do mesmo jeitinho, ninguém muda nada. Mudança é terrível para aquela pessoa. Pois eu não quero assim lhe entristecer hoje, não. Mas se você quer crescimento na sua vida, no seu ministério, vai ter que se preparar para a mudança. Inclusive, eu quero dar uma dica. Alguém aqui tem criança pequena? Levante sua mão se você tem criança pequena. Eu vou lhe dar uma dica do céu, tá? Não compre roupa cara. Não compre. Sabe por quê? Porque você vai lá no shopping, você vai gastar uma nota naquela camisola de marca deste tamanho, daqui a 2 semanas não está nem cabendo mais. Seu dinheiro já foi. Vai ter que doar agora para outra criança. Amém?
Eu experimentei isso, 2 crianças, aí a gente, graças a Deus, comprava roupa boa, ou melhor, mas não gastando tudo que a gente tinha, porque sabia que não iria durar. Por quê? Porque o crescimento vinha e eles tinham que trocar para outras roupas. Quando eu era criança, eu lembro que os meus pais, eu não sei se isso aconteceu com alguém aqui, mas os meus pais sempre compravam os meus sapatos maiores do que o meu pé. Pelo jeito que você está rindo, você já passou por isso, né? Eles faziam isso para que durasse mais tempo. Eu lembro que o sapato, eles tinham que botar o dedão aqui e tinha que sobrar muito, né? Aí quando sobrava muito, disse, então pronto, vamos levar esse, porque pelo menos alguns meses estão garantidos, tá? Porque uma vez que o pé cresce, não tem jeito. Aquele sapato já não serve mais, já tem que comprar outro. E sabe que às vezes nós chegamos em fases de crescimento no ministério que a roupa antiga não cabe mais. Aquela maneira antiga de pensar e de administrar as coisas pode não funcionar tão bem nas próximas etapas. E aí nós precisamos mudar algumas coisas. Eu tenho outra imagem que eu quero colocar aqui para vocês. Tem um homem aqui chamado Robert Scheidt. Ele é brasileiro, bicampeão olímpico e 15 vezes campeão mundial de iatismo. O barco de vela, que é essa modalidade que esses atletas usam, é conduzido pelo vento. E o que diferencia os atletas bons dos atletas medíocres é a habilidade de cada um adaptar às mudanças do vento. A pessoa que for mais rápido e mais ágil para mudar a vela na hora certa é quem acaba tendo mais sucesso. Então nós podemos comparar esse vento com a cultura, com a tecnologia. Sabe, vira e volta acontecem mudanças nessas áreas. Eu conversei um pouco ontem sobre o primeiro celular que eu havia visto, né? Que era aquele tijolo. E hoje em dia é smartphone, né? E até criança tem hoje em dia. A gente vê uma mudança grande de tecnologia, uma mudança grande de cultural que vem para os nossos países. Então, quando houver isso, nós precisamos ser sensíveis para fazer os ajustes necessários. Existe uma estatística que eu peguei, pode tirar, obrigado. Uma estatística que eu peguei, eu uso na minha matéria quando eu ministro sobre adolescentes e jovens, que diz assim, que 95% das pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida têm 21 anos de idade ou menos. 95%. Então, já que é assim, se a maior parte da nossa colheita de almas vai vir de crianças, adolescentes, jovens, então nós precisamos investir bem nessas áreas. Alguém concorda comigo? É como um bom pescador, você joga e pesca onde tem o maior número de peixe. A probabilidade de você pegar é muito maior. Então, já que é essa galera, esse grupo que está branco para a ceifa, então nós precisamos investir. E sabe que hoje uma das áreas de maior envolvimento das pessoas que estão nessa faixa se chama redes sociais. Não é? E se nós queremos ser relevantes nesse novo tempo, vamos precisar fazer alguns ajustes nessa área também.
lá na nossa igreja mesmo, eu vi esse fenômeno, né? Essa mudança. E eu comecei a perceber, a gente tem que entrar nisso. A gente tem que ter uma expressividade maior nas redes sociais. Então, nós fomos colocando e contratando mais pessoas para trabalhar com isso. Hoje, nós temos 6 funcionários, tempo integral, que trabalham com site, redes sociais, toda essa parte de mídia, para poder estar alcançando essa pessoa. Olha, é impressionante. A quantidade de pessoas que assistem televisão hoje em dia é muito menor de quem está acompanhando no seu celular, Instagram, Facebook, YouTube, é onde o povo está. Aí o que é que acontece? Mas sempre a gente fazia desse jeito, assim, tem anos que a gente faz, eu sei, mas as coisas mudaram, o vento mudou. E a gente tem que ver qual é a direção do vento, porque é por aí que a gente vai. A gente nunca vai mudar a mensagem, nós nunca vamos mudar a essência, mas a gente precisa saber por onde o vento está soprando, para encaminhar a mesma palavra, o mesmo Espírito na direção certa. Aleluia. Então, quando meu filho, Brandon, e só para, eu acho que eu não falei a respeito deles, né? Minha esposa, ela é brasileira, e eu conheci quando eu estive lá. Depois de eu conversar com ela pela primeira vez, 4 meses depois a gente casou, né? Porque eu sou um homem forte assim mesmo. Não, inclusive, eu quero escrever um livro junto com ela sobre isso, porque foi sobrenatural a maneira que Deus, ele operou na nossa vida para a gente casar. Mas ela é uma grande mulher de Deus. Inclusive, se convidar ela para cá, vai pegar fogo, viu? Ela é do fogo. Maravilhoso. E nós temos 2 filhos. O meu filho, hoje ele tem 22 anos. Ele é pastor lá nos Estados Unidos. Ele é pastor auxiliar da igreja do meu pastor. Então, veja que coisa interessante. Meu pastor, 31 anos atrás, ele me semeou e depois ele colheu meu filho. Me semeou solteiro e colheu meu filho depois. E ele é casado com uma guatemalteca. Ela também é filha de pastor e estão servindo a Deus lá em Virgínia. E minha filha, ela tem 20 anos de idade. Ela mora no Texas e ela está estudando no Christ for the Nations, que ela tem uma unção muito forte na área de música. Ela toca teclado, violão, ela canta, ela compõe músicas também. E ela está para casar esse ano. Então, os meus filhos estão testando o meu nível de espiritualidade. Porque um casou ano passado e a outra está casando esse ano. Então, vocês estejam orando por mim, amém? Mas eu lembro quando o meu filho, ele era criança, a gente brincava de correr. E eu sempre corria mais rápido do que ele, né? Sempre na frente. E ele, desejoso de ganhar do pai, mas nunca conseguia porque ele era ainda pequeno. Mas depois que ele cresceu, ele passou a correr mais rápido do que o pai. Teve uma vez que a gente estava de férias, né? Lá na casa do meu irmão. E ele estava de sandália e eu estava de tênis. E ele me desafiou. Pai, vamos dar uma carreira aqui. Eu vou ganhar do Senhor. Eu disse, vai ganhar nada, rapaz. Você de sandália, eu aqui de tênis. E vai ganhar de mim? Deixe de onda. E aí ele disse, não, vamos.
Aí eu sabia que ele já era grande e podia correr mais rápido, e ele está de sandália. Então eu estou na vantagem. Eu disse, então vamos. Então a gente chegou lá, aí disseram, vá! Aí disparamos, me deixou na poeira. De sandália, foi a maior vergonha que eu passei. Misericórdia. Então, sabe, queridos, que o ministério funciona mais ou menos desse jeito. Quando ele é menor, dá para a gente ficar à frente de muita coisa. Mas à medida que o ministério cresce, as coisas ficam tão velozes que a gente não consegue acompanhar mais. Então a gente tem que mudar a maneira de administrar. Cada fase é uma fase, cada etapa é uma etapa. Eu lembro quando a gente tinha cerca de 100 pessoas. Eu sonhava com 200. Senhor, eu quero 200. É nosso alvo. Aí quando chega a 200, o que acontece? Você dá graça, mas você agora está querendo 500. Não é assim? Aí a gente chega em 500, olha que maravilha, mas agora eu quero 1.000. Chega 1.000, muito feliz, agora eu quero 1.500. E é assim que acontece. Só que em cada etapa existe uns ajustes que são necessários. Quando eu assumi a igreja, era menos de 100. Eu tinha que administrar de um jeito. Hoje nós temos cerca de 1.600 membros. Eu não posso administrar hoje com essa quantidade do jeito que eu administrava antes. Tem que mudar. Para você ter uma ideia, antigamente eu tinha um dia de aconselhamento, eu mesmo aconselhava os membros que me procuravam. Hoje em dia eu praticamente não aconselho ninguém. E não é porque eu não gosto deles, não é porque eu não quero mais, ou porque eu me acho importante demais, é porque não dá tempo. Porque eu tenho tantas outras responsabilidades, porque entenda uma coisa, tem coisas que dependem somente de mim. Se eu não tiver tempo para fazer aquilo, o barco vai afundar. Ou, no mínimo, ele vai se estagnar. Para ir para o próximo nível, são coisas que eu tenho que devoltar o meu tempo. Então, tem outras coisas que eu não posso fazer mais. Então, eu tenho pastores auxiliares, por exemplo, que fazem praticamente todo o aconselhamento hoje da nossa igreja. Isso tirou de mim uma responsabilidade para que eu pudesse focar naquilo que somente eu posso fazer. Mas não resolveu a necessidade por completo, porque tem um versículo lá em Provérbios que é um versículo que cada pastor deve atentar. Diz para conhecer o estado do seu rebanho. Amém? Nós precisamos conhecer o estado do nosso rebanho. Então, se eu não estou aconselhando mais as pessoas, como é que eu vou conhecer o estado do rebanho? Somente se quem está aconselhando me contar. Mas quem tem tempo? Nós temos 6 pastores auxiliares. Quem tem tempo para sentar 1 hora com cada um para eles contarem? Então, o que foi que a gente fez? Nós desenvolvemos um sistema que eles passam para mim. De repente, eles vão passar 1 hora, 1h30 aconselhando uma pessoa. Eles passam um relatório para mim com 2 ou 3 linhas que eu consigo ler e eu sei exatamente o que foi que houve na conversa, como é que a pessoa está. Ou seja, o pastor auxiliar, ele gastou 1h30, eu gastei 1 minuto e meio. E eu sei o estado do meu rebanho. Vocês estão entendendo? Veja que a gente está andando ainda com a mesma eficácia, a gente está crescendo com qualidade, mas teve que ter alguns ajustes. Eu não podia fazer hoje como eu fazia naquela época inicial. Então, outras mudanças necessárias
para continuar crescendo são aquelas que precisam ocorrer dentro da própria equipe. Quem gosta de futebol aqui? Eu percebi que o angolano gosta de futebol. Os filhos mesmo do pastor Júdice, olha, tem um que joga lá na escola, chega em casa e joga no videogame. Então gosta mesmo. Agora, tem uma frase que a gente diz no Brasil, que é assim: time que está ganhando não se mexe. Já ouviu falar isso? E quando o time não está ganhando? Tem que mexer, amém? Então, quando um técnico percebe que o seu time que está perdendo, ele começa a mexer com o time, ele troca algumas posições, e às vezes nós precisamos fazer a mesma coisa no ministério. Não existe nenhuma posição vitalícia, nem na minha. Amém? Tem uma coisa interessante que lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo 3, são as qualificações do ministério. É interessante como a gente sempre olha para aquilo como qualificações para entrar no ministério. Sabe que não é só para entrar, não? É para permanecer também. Então pode ser que você estava tudo alinhado quando você entrou, mas depois de 5 anos, 10 anos, se você sair daquilo, você se encontra desqualificado. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele disse: eu subjugo o meu corpo, eu coloco ela debaixo do domínio do meu espírito, para que de nenhuma maneira eu venha a ser desqualificado. Ele estava falando sobre ele já atuando na posição, com prestígio, com o cargo. Ele disse: mas se eu não tiver cuidado, se eu vacilar, eu posso ainda ser desqualificado. Então nós precisamos revisar algumas coisas. É por isso que seminários como este é tão importante, porque a gente volta a visitar pontos básicos, primordiais, que vão nos sustentar. Nunca canse de ouvir a mesma coisa, porque aquilo vai servir como segurança para você. Aquilo ali vai lhe deixar confirmado de que é isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou lhe dizer uma coisa: revelação nunca envelhece. Entenda o que eu vou dizer. Se você ouvir a mesma coisa e aquilo para você é chato, é porque você não tem revelação. Você tem um sentimento mental: eu já ouvi, mas porque quando é vida para você, se empolga. Eu já ouvi 1 milhão de vezes, mas eu danço do mesmo jeito, porque é real, está funcionando na minha vida. Não venha me dizer para uma pessoa que está vivendo prosperidade diariamente, aí vem um versículo sobre prosperidade, se ele não vai se empolgar. Porque ele está vivendo aquilo, diz: é isso mesmo, é isso mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então, o que é que acontece quando alguém na nossa equipe, que de repente era fantástico, essa pessoa era fantástica no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, fazendo muito gol para Jesus, mas depois mudou. Sabe que pessoas mudam? Às vezes, sei lá, mudou alguma coisa no coração, entrou uma inveja, entrou uma soberba, entrou uma ganância, entrou uma preguiça. Não se sabe, pessoas são sujeitas a coisas. Então, o que vamos fazer? Nós vamos esperar mais 5 anos para ver se melhora? Não, a gente tem que mexer no time. Amém? Agora, tenha cuidado com uma coisa.
com a sua equipe, a gente não pode ficar tão ligado nos resultados que a gente deixa de ser humanos. Minha mãe, ela falou algo para mim quando eu era criança. Eu lembro ela falando como criança que foi muito impactante para mim. Ela era técnica de enfermagem. E ela falou comigo porque a gente morava, a minha cidade tem cerca de 10 mil habitantes, é bem pequena. Então, ela trabalhava no hospital e as pessoas, os pacientes, você conhecia todo mundo pelo nome, né? E chamava pelo nome. Mas o hospital teve um humano que mudou a maneira de lidar com os pacientes. Então, não chamavam mais pelo nome. Eles chamavam pelo número. Paciente 10 vai tirar sangue do paciente 21. E isso mexeu muito com minha mãe. Isso entristecia ela muito, porque deixou de ser a pessoa e se tornou um número. Deixa eu te dizer uma coisa, na sua igreja, no seu ministério, que as pessoas nunca sejam um mero número. Aquela pessoa tem um nome, tem uma identidade, tem um dom de Deus, tem um chamado, e a gente precisa valorizar individualmente. Então, quando eu estou falando aqui sobre crescimento, eu não estou falando sobre crescer pisando nesse, pisando, não, saia daí, você não presta mais. Não, nosso alvo principal é levantar, é cuidar, é construir. E nós vamos dar o nosso melhor sempre. Se a pessoa não está produzindo, vamos descobrir primeiro o que foi que houve. De repente a pessoa perdeu um ente querido na família, está triste, teve uma dificuldade no trabalho, não sabe. Mas você tem que se aproximar, ser humano, conhecer. Agora, nós não podemos mudar ninguém. Se não for uma razão justificada, então nós não podemos nem aceitar e nem mudar. Quem aqui é casado? Quem que é casado descobriu que você não pode mudar o seu cônjuge. Eu sei que você sabe porque você tentou e não deu certo. Minha esposa, ela sempre diz assim, eu já falei para Darren, eu já falei, filho, não faz assim, faz desse jeito, mude assim. E ele continua do mesmo jeito. Depois eu parei de falar e eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, fale com ele, trata com ele. Aí daqui a pouco eu venho e eu disse, meu amor, eu estava pensando que a gente podia fazer assim. Eu disse, o que eu te disse esse tempo todo. Mas você fez do jeito errado. Você foi para mim, tinha que ir para Deus. Aí quando Deus fala, resolve. Amém? Aleluia. E essa é uma grande lição para as nossas vidas. Inclusive eu ensino a nossa equipe a respeito disso. Porque a tendência é que quando eu vou lhe dizer aqui no Brasil, na minha igreja, não existe equipe perfeita. Sabe por quê? Porque eu e você estamos nela. No dia que a gente entrou nela, já deixou de ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Sempre vai ter pessoas que, de repente, vão aprontar, ou vão ser devagar, ou vão ter uma atitude que não é correta. Se você está esperando uma equipe totalmente polido e perfeito, você vai ficar doido. Ou você vai ficar deprimido. Porque você vai dizer, meu Deus, olha, gente, fique sabendo, quando você sai desse lugar hoje, fique sabendo que não existe equipe 100% perfeita e polida. Sempre vai ter coisa para ajustar, coisa para falar. E qual é a tendência de muitos líderes? Elas gastam muito tempo reclamando da sua equipe. Olhe para fulano, olhe como está agindo. E cicrano ali, olha, está terrível. Não, eu disse 1000 vezes assim e não está fazendo.
deixa eu te dizer uma coisa. Gaste essa mesma energia falando com Deus. Um dos grandes problemas de pessoas, e onde a própria fofoca tem na sua origem, é falar para quem não tem nada a ver sobre um assunto que ele não consegue resolver. Você só está espalhando informações e toda vez que você fala, você fica com mais raiva ainda. Não é assim? Você está ouvindo e falando, e a pessoa, é mesmo? É isso mesmo. Você deve fazer assim mesmo. E aí está alimentando a sua carnalidade. O que a gente deve fazer é orar a Deus. Senhor, fulano de tal está me tirando do sério. Agora você está falando com a pessoa certa. E olha o que aconteceu comigo uma vez lá nos Estados Unidos, quando eu estudava no Rhema. Eu também trabalhava como garçom. E eu tinha um gerente que era muito chato. Já trabalhou para um gerente chato? Ele era chato, ele não era crente, sabia que eu era crente e me perseguia. Ele tinha alegria em me perseguir. E eu suportava isso, e eu dizia, né? Até que um dia eu não aguentava mais. Eu disse, chega, Deus está vendo. E eu disse, eu vou sair. Eu disse, esse é o último dia que eu trabalho nesse restaurante. Eu fui para casa e eu disse, porque eu tinha o hábito de orar todos os dias, eu disse, bem, eu vou orar, mas eu sei que Deus está do meu lado. Deus está vendo, isso não existe, essa humilhação toda. Aí eu fui orar. Assim que eu fui orar, Deus falou comigo, fique. Primeira reação, atrás de mim, Satanás. Né? Mas claro que quando eu entendi que era Deus falando comigo, eu não queria engolir naquele momento. Sabe, às vezes pessoas não entendem a vontade de Deus. Pessoas acham que se eu estou na perfeita vontade de Deus, vai ser um mar de rosas. Tudo vai ser maravilhoso, gostoso. Não. Pergunte a Jesus se Getsemane e a cruz era gostoso. Era a perfeita vontade de Deus. Era a coisa mais que qualquer pessoa já tenha passado na vida. Às vezes, a vontade de Deus vai deixar você todo assim, desconfortável. Mas não significa que não é a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que eu tenho muito cuidado com pessoas que dizem, se está sentindo bem, se está fluindo, elas estão criando coisas exteriores para determinar se é a vontade de Deus ou não. Não, pode ser que a perfeita vontade de Deus está tudo trevas ao redor. Mas você e eu somos luz, e é por isso que Ele nos coloca lá. E foi que eu vim a entender, na verdade, Deus não queria que eu saísse daquele restaurante, porque aquele gerente chato, sem que eu soubesse, ele estava construindo algo em mim. Ele estava fazendo com que o fruto do Espírito crescesse em mim. Ele está fazendo com que eu tivesse uma resistência, uma persistência maior. Sabe que às vezes você está orando, Senhor, me livre dessa pessoa. E Ele está dizendo, não, fui eu que enviei. Eu estou usando Ele para fazer você crescer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar hoje. Porque eu não pretendi falar metade do que eu disse. Aleluia. Mas a nossa equipe é exatamente assim. Vai ter pessoas
que quando você olha, você diz, uau, ele está decolando, está me ajudando em tudo. E você olha para outra e... Oh, Senhor. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar. A vontade é de expulsar de imediato. Mas, Senhor, essa igreja não é minha. Essa igreja é sua. O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu sei, se isso me frustra, com certeza te frustra também. Como é que eu posso agir com essa pessoa? E receber direção. Às vezes Deus vai te dar uma revelação que você nem sabia que essa pessoa está passando. E quando você chega na veia. E você ajuda, e você é um socorro. E você consegue reverter aquela situação. Aleluia. Ou às vezes, como Deus já falou para mim também, essa pessoa mudou o coração, não pode ficar mais na equipe. E a gente faz o que tem que fazer e Deus concede graça para todas essas coisas. Amém? Aleluia. Pessoas já me perguntaram, qual é a coisa mais difícil que você já passou no ministério? E eu posso falar sem dificuldade alguma, sem ter que parar para pensar. Ter que tirar um pastor da sua função. Porque todo mundo conhece, você tem que tratar publicamente, porque vão sentir a ausência dele. Não, ou vão achar que ele foi arrebatado, mas não deu certo, porque você ainda está lá. Ele sumiu, você tem que justificar de alguma maneira, você tem que lidar. Essa é a coisa mais difícil que eu tive que lidar. Mas eu quero dizer para você, infelizmente eu já tive que fazer isso mais de uma vez. Algumas vezes. Mas a graça de Deus estava sempre comigo. Eu quero dizer para você que não importa a fase que está passando, não importa a dificuldade que você tem, existe graça de Deus para cada uma dessas etapas. E Ele vai trazer crescimento sobrenatural para você. Você pode ficar em pé? Aleluia. Pai, eu quero te dar graças, porque eu sei que o teu Espírito falou nesta manhã. Eu te dou graças, Pai, por estar fazendo em cada um de nós um crescimento interno, para que a gente possa suportar o crescimento externo que o Senhor quer trazer para nós. Que ninguém saia desse seminário, nesse dia de hoje, com uma estrutura, com um desejo maior para o crescimento externo do que para o crescimento interno. E eu oro, Pai, para que os seus olhos espirituais possam se abrir para pontos específicos que vão ser um divisor de águas, e que eles tenham coragem e ousadia para fazer o que for necessário, não o que for confortável, mas o que for necessário para te agradar e para continuar crescendo, em no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.